Durante a Idade Média e boa parte dos tempos modernos, os reis europeus eram considerados quase como figuras divinas. Acreditava-se que possuíam habilidades especiais que legitimavam seu poder. Além de lidarem com assuntos políticos e militares, muitos desses monarcas eram ligados a assuntos misteriosos e sobrenaturais, como a taumaturgia. A palavra taumaturgia vem do grego e significa realização de milagres. Refere-se à prática de realizar feitos extraordinários ou supostamente sobrenaturais por meio de poderes mágicos ou divinos. Na sociedade medieval, a taumaturgia desempenhava um papel importante, tanto no contexto religioso quanto secular. Para muitas pessoas na Idade Média, a vida cotidiana estava permeada de eventos e situações que pareciam inexplicáveis à luz da compreensão científica da época. Doenças, desastres naturais, colheitas ruins e conflitos frequentemente eram atribuídos a forças sobrenaturais. E a taumaturgia era vista como uma forma de acessar e influenciar essas forças. Para os medievais, o poder régio era imbuído de um caráter sobrenatural, uma realeza mística. Cria-se que os legítimos reis possuíam o toque real, ou seja, a capacidade de curar através da imposição das suas mãos sobre as feridas dos doentes. Os reis e rainhas que governavam a Inglaterra e França foram os únicos monarcas cristãos que diziam ter o dom de curar através da imposição de mãos. Supostamente, essa prática teria começado na Inglaterra com o rei Eduardo, o Confessor, que depois foi considerado santo, e na França com Roberto II ou Felipe I. No entanto, há histórias que dizem que o toque real teve início na França no ano 496. Disse que o rei franco Clovis I tinha um serviçal favorito que era atormentado pela escrófula. Uma noite, um anjo apareceu para Clovis e disse que ele poderia curar seu servo tocando o pescoço dele com as mãos, enquanto dizia: "O rei te toca e Deus te cura." Clovis seguiu as instruções do anjo e seu servo foi curado. Os reis seguintes da Inglaterra e da França teriam herdado esse toque real, o que supostamente mostrava que o seu direito de reinar era conferido por Deus. Em datas especiais, como Páscoa, Pentecostes, Dia de Todos os Santos e Natal, os reis tocavam centenas e até milhares de pessoas com escrófula. A escrófula era uma doença comum na Idade Média, que deixava o doente com um aspecto muito desagradável por causa do pus, do cheiro ruim, das úlceras e do inchaço no pescoço. Na França, era chamada de mal de roi e na Inglaterra de King's Evil. Esse nome veio justamente da crença de que certos reis tinham o poder mágico de curar as pessoas doentes colocando as mãos sobre elas. A reputação dos reis como curadores também atraía pessoas com outras doenças, embora os pacientes com escrófula fossem os mais comuns. A melhora costumava ser rápida, mesmo quando a cura não era real, o que era visto no século XI como uma prova clara do poder de cura dos reis, apesar de a escrófula poder melhorar por conta própria. No século XV, durante a cerimônia do toque real, as moedas começaram a desempenhar um papel importante, assim como os anéis, que acreditavam terem o poder de curar dores musculares e epilepsia. Com um ritual específico, o rei usava a moeda para fazer o sinal da cruz sobre as feridas do doente, que então recebia a moeda. Essas moedas, inicialmente feitas de prata e depois de ouro, eram chamadas de touch pieces e eram consideradas verdadeiros talismãs. A prática do toque real começou a declinar por volta do século XVIII. A rainha Ana da Inglaterra foi a última a tocar as feridas em 1714 e, na França, um escândalo em 1739 envolvendo um romance entre o rei Luís XV e Madame de Mailly o afastou da esfera sagrada, fazendo com que fosse proibido de comungar e realizar os ritos de cura. Carlos X, ao se tornar rei em 1825, tentou reviver a prática, mas foi alvo de ridicularização por diversas correntes de opinião.
Depois de 1825, nenhum outro monarca europeu tentou ressuscitar a antiga prática do toque real. No entanto, a importância dessa prática para os medievais é evidenciada em um episódio da Guerra dos 100 Anos. O muito sereníssimo príncipe Eduardo, rei da Inglaterra, preocupado em evitar o massacre de cristãos inocentes, escreve a Philippe de Valois, rei da França, oferecendo-lhe 3 opções para resolver a questão de quem era o verdadeiro rei francês sem recorrer à guerra. Uma dessas opções era uma demonstração do toque real, como mencionado no documento por Frei Francisco, embaixador de Eduardo. Se Philippe de Valois era, como ele afirmava, o verdadeiro rei da França, então que realizasse o milagre da cura dos doentes, como costumam realizar os outros verdadeiros reis.